Hoje é noite de Santa Ceia. E hoje eu quero pregar sobre Santa Ceia. Deus colocou em meu coração algo que eu quero explanar para a igreja de uma forma bem simples, para que nós venhamos entender o propósito da Santa Ceia. A Santa Ceia não é você vir aqui, congregar na igreja, ser batizado, ser membro, participar, comer um pedacinho de pão, tomar um suquinho de uva e ir para casa. A Santa Ceia, ela é um mandamento de Cristo na nossa vida. Quem sabia disso? Quem sabia? Então abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 26, a partir do verso, Mateus 26, a partir do verso 17. Mateus, capítulo 26, verso 17. Quero aqui cumprimentar a todos que estão nos assistindo ao vivo, online. Que Deus venha falar ao seu coração. Que Deus venha falar grandemente com cada um de nós aqui, porque nós estamos aqui para glorificar e honrar o nome dEle. Aqui não é lugar de estrela, aqui não é lugar de individualismo, aqui é lugar de adoração a Deus. E cada um de nós aqui somos iguais perante Deus. Então toda a glória e toda a honra tem que ser dada a Deus. Todos acharam? Mateus 26, 17 diz assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e o consultaram: onde desejas que preparemos a refeição da Páscoa? Ao que Jesus os orientou: ide à cidade e procurai um certo homem, e falai a ele: o mestre manda dizer-te, é chegada a minha hora, desejo celebrar a Páscoa em tua casa, juntamente com meus discípulos. Diga, discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhe havia instruído e prepararam a Páscoa. Verso 20. Ao pôr do sol, estava Jesus reclinado próximo à mesa com os 12. E durante a refeição, Jesus revelou: com toda certeza vos afirmo que um dentre vós me trairá. Essa declaração consternou a todos e começaram a indagar uns aos outros: Senhor, porventura serei eu? Indicou-lhe Jesus: aquele que comeu juntamente comigo do mesmo prato, este é o que vai me trair. 24. O Filho do Homem vai, como de fato está escrito a respeito dele. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria jamais haver nascido. Então Judas, que haveria de consumar a traição, disse: acaso seria eu, meu mestre? E Jesus afirmou-lhe: sim, tu o declaraste. Só até aqui por enquanto, irmãos. Irmãos, aqui o Senhor Jesus, ele estava num momento festivo, a qual hoje nós comemoramos como nossa Santa Ceia, a qual o Senhor nos ensinou, até que venha. Ele mandou preparar um lugar específico, e ali juntamente com os 12 discípulos, ele se assentou a uma mesa. E ali falou que, o Senhor Jesus falou que um dentre vós irá me trair.
Imagina como ficou o clima do lugar. É igual quando você conta algo de alguém, né? E você não fala o nome e a pessoa fica, será quem é? Será quem foi? Como é que foi? Quem foi será? E fica aquele ar de curiosidade, fica aquele ar diferente naquele momento, a qual eu creio que cada um deles estavam ali num clima de festa, esperando algo de outra forma, e o Senhor Jesus colocou no ar tudo isso. Mas é o que eu quero trazer aqui essa noite sobre a Santa Ceia. Muitos de nós às vezes não ceiamos porque fala assim, eu não estou bem. Não estou 100% para cear. Porque a Bíblia mesmo diz, examine-se. Cada um tem que ter o seu próprio discernimento. Mas só que nós ao mesmo tempo não aprendemos, ou então não estudamos talvez, que a Santa Ceia é lugar de cura, milagre, perdão, arrependimento. A Santa Ceia, a qual você vê aqui hoje, você que é desse ministério ou de outro ministério, que é uma pessoa que tem um discernimento do corpo de Cristo, cuja a sua vida está perante Deus, que foi batizada. Será que nós não temos o direito, às vezes, de nos arrependermos? De reconhecer que fizemos algo que não agradou a Deus e buscamos nesse momento, aqui agora, se arrepender de todo o nosso coração e participar? Aqui o Senhor Jesus, Ele nos deu um exemplo mais claro do mundo. Até o último minuto o Senhor Jesus lutou pela alma de Judas. Até o último minuto o Senhor Jesus tentou convencer Judas a se arrepender do seu pecado, a se arrepender da sua ganância ao qual ele tinha no seu coração. Ele convivia com Cristo, ele andou com Cristo, ele viu e ouviu e presenciou milagres e mais milagres de Jesus, mas mesmo assim lá dentro dele, ele ainda não tinha sido liberto. Bem assim somos nós às vezes, irmãos. Bem assim somos nós às vezes. Nós vivemos por momentos de emoção, a qual você chega, algo toca no seu coração, você fica arrepiado e dá um glória a Deus e um aleluia, e você fala, agora eu vou parar com isso, agora eu vou deixar disso, agora eu não vou mais me envolver com essas coisas. Mas quando você sai daquela porta ali para fora, se você não buscar algo de Deus, você volta às mesmas práticas, você volta a cometer as mesmas coisas que não agradam a Deus, você volta a fazer aquilo a qual o Senhor tem te chamado para parar de fazer. Por quê, pastor? Porque a gente não busca se alimentar da palavra, se alimentar de Deus, buscar a sua face. A palavra de Deus diz que aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Aqui o Senhor Jesus, ele estava com seus 12 discípulos. Eu já preguei aqui sobre a personalidade de cada um deles. Homens comuns como eu e você, pessoas que viviam no mundo, lutando pelo seu dia a dia, trabalhando para sustentar suas famílias, homens que tinham as mesmas fraquezas, homens que iam no banheiro também, irmão, apesar que eu não sei se os banheiros daquela época, não sei como é, mas eles eram homens que iam no banheiro também, homens que precisavam se alimentar, beber água, homens que passavam mal de vez em quando, homens que de vez em quando tinham dor de dente, dor de cabeça, homens que tinham temperamento explosivo, outros que tinham temperamento mais calmo, mas pessoas como eu e você. E o Senhor Jesus, ele falou que os doentes é que ele veio buscar. Ele não veio buscar os sãos. Você vê uma pessoa sadia aí no médico, você vê uma pessoa que não sente nada,
ela fala, acordei hoje, eu vou no médico ver se eu não tenho algum problema, vou procurar um problema para a minha vida, para a minha saúde. Você vê alguém assim? Se você vê, eu já vi que essa pessoa está com um parafuso meio folgado. Porque não é normal isso. A gente às vezes só se preocupa com algo que chega na nossa vida, mas não que às vezes você procurou. E ali ele estava cercado daqueles homens. E o Senhor Jesus, se tem algo que ele conhece, é o nosso coração. Ele sabia a intenção de cada um deles ali. E quando ele começou a falar, ele falou assim: um de vocês vão me trair. Ele não quis apontar. O Senhor Jesus, ele não quis humilhar. Ele quis salvar. Ele quis dar uma nova oportunidade para aquele homem. Mas mesmo assim, ele não escutou a voz do Senhor. Quantos de nós já testemunhou pessoas de um coração tão duro, que se você falar de Jesus, ele manda você e Jesus tomar não sei aonde? Eu já vi pessoas assim, no leito de morte, irmão. E a pessoa foi falar de Jesus para ela, ela mandou Jesus e ela vai tomar você e Jesus não sei aonde. Por que que o Senhor Jesus, ele quis alertar ali, porque ele estava vendo Judas caminhando a passos largos para o precipício, para o inferno. A palavra de Deus, ela diz que se possível, diga se possível, ninguém se perca. Se possível. Por que que o Senhor fala? Eu não quero que ninguém se perca. Porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Você não veio aqui hoje porque alguém chegou e falou assim: você vai ou não? Alguém colocou uma arma em você aí para vir aqui hoje? Quem lhe convidou, será que chegou assim: e aí, você vai para a igreja hoje ou eu tenho que lhe dar uns 2 tiros aqui? Você veio pelo seu livre-arbítrio. Você chegou aqui essa noite porque Deus lhe deu forças e você escolheu estar aqui essa noite. Aqueles 12 discípulos estavam ali com Cristo. O Senhor não pagava salário para eles. O Senhor não obrigava eles a nada. Ele só falou assim: se quiser, siga-me. Siga-me. E bem assim Ele nos chama hoje. Se você quer ter a vida eterna, siga-me. Muito simples e prático. Mas é para seguir como, irmão? Como é que o Senhor quer que nós venhamos segui-lo? É praticando as velhas coisas? É fazendo coisas erradas? É praticando o pecado todo dia na nossa vida e achando que está fazendo a melhor coisa do mundo? É sendo egoísta? É sendo ganancioso? Trapaceiro? Judas, ele só olhava o lado financeiro da coisa. Quando aquela mulher chegou e derramou o bálsamo no Senhor, era um unguento naquela época, irmão, como se você fosse comprar ou um perfume nacional, ou aqueles importados da França, que é 10 vezes mais o preço do nacional. Era um unguento a qual Judas só olhou para o lado. Que desperdício. Por que que não deixou isso aí, vendeu e dá para os pobres? E muitas das vezes somos nós. Queremos nos justificar na presença de Deus por uma atitude que às vezes você fez. Eu fui na casa de fulano, dei uma cesta básica para fulano. Eu sou uma pessoa maravilhosa. Eu sou bom demais. Aí a primeira coisa que faz, pega a cesta aí, irmã. Deixa eu colocar nas redes sociais a boa obra do Senhor Deus na sua vida, na minha vida.
A gente às vezes quer fazer as coisas de Deus, mas em vez de dar a glória para Deus, a gente quer subir no pedestal e dizer assim: foi eu que estava fazendo, eu que fiz. A palavra de Deus diz que aquilo que você dá com a sua mão esquerda, que a direita não veja. Porque tudo, irmãos, na nossa vida, bendiga o nome do Senhor. A glória não é de ninguém. O problema maior nosso, às vezes, é que a gente quer colocar a glória no homem. Deus levanta homens e mulheres aí que começam a fazer tantas coisas em cima da terra, e o povo começa a idolatrá-los. Coloca eles como se eles fossem deuses em cima da terra. Quando a gente vai para lá para ler aqui a palavra do Senhor, sobre esses homens a qual o Senhor constituiu como seus discípulos, a maior guerra deles era para eles glorificar a Deus o tempo todo na vida deles, porque as pessoas olhavam eles como se eles fossem deuses. A palavra de Deus diz que Pedro passava e a sua sombra curava. Paulo nem se fala, e tantos outros. Mas quem deu essa graça e esse poder e essa autoridade a esses homens? Vem de nós mesmos? Não. Então o Senhor Jesus, Ele foi e programou tudo isso para nos ensinar. Para nos ensinar a fazer aquilo a qual Ele deixou ordenado. Até na última Santa Ceia, por que o Senhor Jesus não falou assim: não, eu vou comemorar essa Santa Ceia depois que eu ressuscitar? No terceiro dia eu vou ressuscitar, é um negócio melhor, né? Eu vou estar ali ressuscitado, a gente vai comemorar e tal, vai ser aquele negócio, aquela festança, aquela alegria. Ele fez isso quando ele sabia que estava próximo à sua crucificação. Ele ensinou a cada homem desse aqui a vigiar. Ninguém é super-herói, irmão. Se você está de pé hoje, agradeça a Deus. Se você está firme na presença do Senhor, agradeça a Ele. Porque se nós estamos aqui hoje é pela graça do Senhor na nossa vida. Não é mérito meu, não é mérito seu, não é mérito de ninguém. É mérito de Deus na nossa vida. Que um dia olhou para nós e falou assim: você não vai ser mais aquela velha criatura. Eis que eu estou te fazendo uma nova criatura. Não é mérito nosso, irmãos. Aqui aqueles que eu creio que não nasceu num lar evangélico como eu, que viveu ainda muita parte da sua vida no mundo. Quantos de nós não já criticamos o evangelho? Quantos de nós não já julgamos os homens de Deus e apontamos para eles? Uma vez eu passando no meio da rua e: cara, eu posso lhe dar uma palavra de Deus? Aqueles que dão aqueles panfletos. Eu falei: pode. Ele me deu o panfleto, aí eu peguei ele: eu posso orar por você? Eu falei: pode. Aí ele começou a orar aquela oração: Senhor, traz arrependimento ao coração desse homem, porque senão ele vai para o inferno, pai da vida que ele leva, não sei o quê, não sei o quê. Aí você já o quê? Se justifica. Aí depois que ele terminou, não disse nada, saía, eu falei assim: então é só eles que vão para o céu mesmo, porque do jeito que está aí eu vou para o inferno. Não tem jeito não. E a gente acha que as pessoas estão falando aquilo ali por mal. Quando o Senhor Jesus falou assim: um de vocês aqui hoje vai me trair. Imagine se eu chegasse aqui hoje e falasse isso: irmãos, um de vocês que estão aqui hoje vai me trair. Ah, pastor, conversa é essa? Não, não é bem assim não. E ali muitos ficaram: eu não sou, eu traí o Senhor. Aí Pedro: eu morro do lado dele, mas não traio. Foi o primeiro a abrir o gás. Foi o primeiro a negar Jesus.
Não é força nossa, não é pela nossa capacidade, mas é sim pela graça de Deus. É Deus que nos capacita. É Deus que nos ajuda a caminhar a passos largos. É Deus que nos ajuda a estar de pé. É Deus que nos faz resistir às tentações desse mundo. É Deus que nos ajuda a fugir da presença do mal. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ler mais um pouquinho aqui a palavra do Senhor. Aqui no verso 26 diz assim: enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu graças, quebrou e deu aos seus discípulos, recomendando: tomai e comei, tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida tomou um cálice, deu graças e entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele todos vós, pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos, para remissão de pecados. 29. E vos afirmo que, de agora em diante, não mais tomarei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o novo vinho convosco no reino do meu Pai. Assim, após terem cantado um hino de louvor, saíram para o Monte das Oliveiras. Só até aí por enquanto. Irmãos, eu quero que você abra sua Bíblia mais à frente, em 1 Coríntios, onde nós sempre falamos dessa palavra na Santa Ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17. Primeira Coríntios, mais à frente na sua Bíblia. 11, 17. Amém? Todos acharam? Apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instrução que passo a vos dar agora, porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Isso é o apóstolo Paulo falando à igreja. Em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vós quando vos reúnem como igreja. E até certo ponto acredito que isso esteja ocorrendo. 19. Todavia, se faz necessário que haja divergência entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Pois quando vos reúnem como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. E dessa maneira, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que não tendes casas onde podeis comer e beber? Ou de fato desprezai a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? Que vos direi? Acaso vos elogiarei por isso? Certamente que não. Vos elogio por essas atitudes. Irmãos, a palavra de Deus diz que nós temos que ter discernimento. Nós temos que ter discernimento daquilo que estamos fazendo. Eu hoje estudei muito sobre Santa Ceia. E uma pessoa, ela deu um estudo lá que eu achei muito interessante. Porque às vezes a gente fala sobre a Santa Ceia, que você tem que entender o que é uma Santa Ceia para você estar entronizada nela. Existe toda uma liturgia sobre isso. Sobre o quê? Você fazer parte do ministério, você ser uma pessoa batizada,
você ser uma pessoa casada, se você for casado ou solteiro, que amigado com fé, casado não é. E você ter um discernimento do que é o corpo de Cristo. Eu não posso pegar e falar assim: Bruno, deixa teu filhozinho cear. Qual o discernimento que essa criança tem? Para ele vai estar comendo um pedaço de pão com um suco de vinho, ou seja, vai ser um lanchinho para ele. Ele não tem discernimento de nada do que ele está fazendo. Ele não está tendo nenhum discernimento daquilo ali, o que significa aquilo ali para a vida dele. E se a gente parar para analisar, em todas as nossas áreas da nossa vida, nós temos que ter discernimento, conhecimento e temor no nosso coração. Você pode até aqui mesmo, pode ter alguém desse jeito. Você sabe dirigir, dirige muito bem. Você dirige há não sei quantos anos, você tem uma experiência fora do normal. Mas se você não é habilitado, você está certo? Se você parar numa blitz, você vai dizer assim: eu sou experiente, eu dirijo há 10, 20 anos. Será que você vai liberar ele, Bruno? Vai acontecer o quê? Ou ele arruma alguém habilitado para pegar o carro dele, ou o carro dele vai para o pátio, depois ele vai ter que ir lá tirar, vai ser multado, vai ter todo aquele constrangimento da sua família, de tudo aquilo ali que você tiver naquele momento. E bem assim somos nós na Santa Ceia do Senhor. Você pode ser uma pessoa que tem todo o conhecimento da Bíblia, você pode ser uma pessoa que tem o temor de Deus no seu coração, mas se você não discernir o corpo de Cristo, de nada adianta. Se você não entender que precisa ser batizado, por que o Senhor Jesus desceu as águas, irmãos? Será que era necessário o Senhor Jesus ser batizado por João? Ele sendo Deus, ele fez o quê? Se humilhou. João, quando viu ele: eu não sou nem digno de desamarrar as tuas sandálias. E ele: mas eu preciso fazer isso para que se cumpra a palavra. O próprio Jesus, ele sempre respeitou a autoridade da palavra de Deus. A palavra. Isso aqui não sou eu que estou colocando como regras. Isso aqui não sou eu que estou colocando isso aqui para você falar: o pastor não quer deixar eu cear. Estude a palavra, irmão. É a palavra que diz isso, não sou eu. Se você não é casado, irmão, você está debaixo de pecado. Você está em fornicação. Me perdoe se tem aqui alguém assim. É a mesma coisa de você falar assim: eu estou namorando, e já avancei a lua de mel, já avancei o mel, já avancei tudo. Está certo isso perante Deus? Você buscou esperar o tempo certo? Será que você respeitou aquilo que Deus fala assim: esperar em mim, confiar em mim? Arrependei-vos. Hoje é noite da gente sair daqui, irmãos, não é alegre não. É preocupados com cada dia mais a gente ter que melhorar na nossa vida. Os tempos não são mais de evangelho de oba-oba. Deus tem, irmãos. Deus quer prosperar, prospera. Assim como o pastor Duval falou aqui, Deus é capaz de fazer tudo. Mas não é tempo da gente ficar brincando com a palavra de Deus. Não é tempo de você achar que você está enganando a Deus. Eu tenho 22 anos de casado. A minha esposa, ela fala que ela é feliz há 18. Porque antes disso eu não era crente. E eu fiz ela sofrer demais. Foi pouco não, foi muito. E Deus restaurou o nosso casamento. E hoje o que é que me sustenta? O que é que sustenta a vida da minha esposa?
para que eu não venha cometer os mesmos erros. É a força minha? Não é porque eu quis mudar, não é porque eu quis verdadeiramente ser outro homem, ou é o Senhor Jesus na minha vida, que todo dia Ele fala assim, epa, pá, Ele bota uma placa bem de stop, assim, bem grande, quando é algo que eu sei que eu tenho que fugir. Ele bota a placa assim, ó, para, volta para trás. Porque o Senhor Jesus conhece o meu coração. E o nosso inimigo é quem mais bem conhece também as nossas fraquezas. A Bíblia diz, vigiai e orai. Por que não foi ao contrário? Ora primeiro, depois você vigia, irmão. Vigiai em todo tempo e fora de tempo. É o que o Senhor Jesus manda dizer. Nós temos que andar vigilantes sobre as nossas formas de ser, sobre a nossa forma de falar, sobre a nossa forma de se vestir. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém, né? Vamos ler aqui mais à frente. No capítulo 11, a partir do verso 26, diz assim: portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beber deste cálice, proclamais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por esse motivo, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. 29. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Lá atrás ele disse, será que vocês não têm casa para comer? Será que vocês não têm casa para beber? A ceia do Senhor aqui não foi para você vir aqui encher sua barriga, não foi para a gente aqui fazer um banquete, mas a ceia do Senhor é para a gente comemorar até que o Senhor Jesus venha. É uma promessa dele. Quando ele fez a última ceia, ele falou assim, eu não mais beberei do fruto desta vinha, até que eu venha. Ele vai voltar, irmão. Ele vai voltar e buscar a sua noiva. E ele quer uma noiva adornada. Ele quer uma noiva curada, sarada, limpa, digna do rei. Digna do rei. Ele veio como cordeiro, mas ele vai voltar como o leão da tribo de Judá. Ele veio para nos sacrificar por nós, mas ele vai voltar como justo juiz, que vem buscar a sua noiva. Ou você crendo ou não, ele vai voltar. A palavra de Deus diz que nem o próprio Jesus sabe o dia. Mas ele diz, examine as escrituras, os sinais. Examinar as escrituras. Esse é o nosso guia. E ele manda que a gente venha vigiar. Ele manda que nós venhamos estar todo dia na sua presença. Aqui, irmãos, quando nós nos deparamos com a Santa Ceia do Senhor, ele chamou os seus discípulos. Ele chamou aqueles a qual ele estava discipulando, ensinando o Evangelho. Aquilo que ele estava colocando no coração daqueles homens é para que nós hoje pudéssemos viver tudo isso que nós estamos vivendo. Tudo que aqueles homens fizeram, mulheres fizeram, fora para que hoje esse dia existisse. Nada é em vão. Nada é em vão. A gente conta as histórias de Paulo, de
Pedro, de João, de Jesus, de José, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Adão, que todo mundo tomou uma raiva de Adão, porque Adão foi comer aquele fruto. Faz igual o pastor, o dia que eu chegar lá no céu, eu vou falar: Adão, tu foi frouxo, Adão. Como é que tu come aquele fruto? Mas quando a gente para analisar, irmão, tudo era propósito de Deus para nós. A gente às vezes passa por algo que a gente às vezes fica igual. Quem já viu barata tonta, quando você pega assim um baigão e bate nela? Você bate um baigão na barata, ela fica, vai para um canto, vai para o outro e não consegue nem saber para onde fugir, para onde nada, fica tonta. E às vezes ocorre na nossa vida que nós ficamos igual barata tonta, sem saber o porquê dessa tempestade. E meu Deus, como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Mas eu digo para vocês, tudo é propósito de Deus. Nada é em vão. Nada acontece por acaso. Às vezes a gente fica se culpando: Deus, por que eu tomei essa decisão? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Irmãos, uma coisa eu lhe digo: se Deus não quisesse que você passasse por tudo isso, Ele tinha feito um rebuliço, não tinha deixado você tomar a decisão, não tinha deixado você fazer dessa forma. Mas às vezes Ele deixa acontecer porque Ele quer te moldar e te dizer assim: ei, venha para os meus pés que eu vou te ajudar ainda. Mesmo você feito errado, mas eu vou te ajudar. Arrepende-se. Irmãos, tem momentos na nossa vida que o Senhor Ele quer que você venha confiar no guiar dEle. Confiar na mão dEle sobre a sua vida. E tem momentos que o Senhor permite na nossa vida para você ser dependente dEle em tudo. Para mostrar para você que não é a sua intelectualidade, que não é a sua capacidade humana, que não é a sua força física que vai resolver, que não é o seu jeitinho que vai dar jeito. Então tem hora que o Senhor Ele permite algo que a gente fica assim: Deus, por que eu, Deus? Da vez da Covid, lá em casa minha esposa estava para endoidar. Eu chegava do serviço, ela colocava eu para tirar toda a roupa quando eu chegava da rua. Aí eu entrava só de cueca em casa. E já ela era batendo álcool em todo quanto era lugar meu. Não, para não dar problema, não sei o quê. Porque minha sogra, ela é uma pessoa assim bem, muitos problemas, toma muito remédio, muita medicação. E a preocupação nossa era com ela. E a gente ali, naquela luta, tirava chinelo, calçava outro chinelo e lavava os pés com água, com cloro, um bocado de coisa lá, aquele negócio todo. Um belo dia, e eu ficava assim: Deus, Pai, me protege, Pai. Misericórdia se eu pegar essa doença. O que é que vai ser da minha vida se eu ficar aí 15, 20 dias parado? O que é que vai ser disso? O que é que vai ser daquilo? E naquela época eu estava passando um momento muito difícil na minha vida. Muito difícil. Cheguei um dia em casa, uma tossezinha seca. Eu lembro como hoje era um dia de segunda-feira, não foi que teve a live, não foi? Foi. Foi um dia de segunda-feira que teve a live da liderança. E ali eu com aquela tosse seca. Aí minha esposa: moço, sei não, viu? Eu: não, é porque eu estava lá na roça, mexi com as coisas lá, passando uma ração, e aquela poeira, e depois eu peguei um sereno, e essa tossinha foi aumentando, quando foi fazer o exame, Covid. E nisso a minha sogra e minha cunhada já havia pegado. Irmãos, por incrível que pareça, a minha sogra só teve um pouco de dor de cabeça e um pouco de ânsia de vômito, não foi? Ela ficou meio enjoada, mais nada. Aí eu falei: se minha sogra, que a gente estava com medo, está de boa, então comigo também vai ser levezinha.
Porque eu não bebo, não fumo. Sou um cara que me cuido. E tal. E comecei, né? Não, então para mim vai ser só uma gripezinha. Aí passou uns 8 dias, só aquela tossezinha quando eu fiz o exame. Quando inteirou uns 10 dias, eu não estava praticamente sentindo nada. 7 dias, não foi? Eu não estava praticamente sentindo nada. Aí eu falei para minha esposa, falei assim, você quer saber de uma? Eu vou botar a máscara e vou trabalhar. Vou cuidar das minhas coisas, vou ficar aqui dentro de casa não. Ela, não, você vai ficar aqui isolado, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Meu irmão, quando foi no 8º dia para frente, começou a me dar uma tal de umas febres. Eu estava aqui de boa, conversando, pensar que não dava aquela febre. Mas era febre, irmão. Que eu batia mais do que vara verde. Eu tremia tanto que se eu não segurasse meus dentes, eu quebrava de tanto bater os dentes assim, ó. Aí inventava, vai tomar banho gelado. Rapaz, melhora. Mas pensa num trem que falta matar a gente, é o tal do banho gelado quando você está com febre. E eu fui piorando, irmãos. Eu fui piorando. E aquela tosse foi aumentando. E eu perdendo o apetite. Eu sei que, resumindo, quando inteirou mais ou menos uns 15 dias que eu estava com essa Covid, eu não estava me alimentando mais. Eu já estava muito debilitado. Pastor Duval ia lá todo dia. Não, você está melhor. Tentando me animar. Não, pai, hoje você está bem melhor. Está paritando, está melhor. E todo dia ele ia lá. Todo dia ele ia lá em casa. Aí eu, estou melhor, estou melhorando. Em 8 dias, irmãos, eu emagreci 8 quilos. Porque eu sou branco, né? Aí eu fiquei, foi pálido mesmo, igual o Gasparzinho. Emagreci, que isso aqui entrou para dentro, ficou aquele caba seco. Não tinha força nem para caminhar. Aí eu ficava deitado do quarto, aí minha esposa montou um quarto na área, montou uma cama na área, que era mais fresco. Aí de noite no quarto, de dia na frente, aquele negócio. E ela toda hora chegava, moço, levanta um pouquinho, vai caminhar. E eu, como é que eu vou caminhar se eu não estou aguentando nem levantar? E ali malmente eu tomava muito, acho que foi o que me ajudou, eu tomei muito líquido. E ela toda hora, se alguém dissesse assim, que boa é boa, ela chegava, toma que boa. Tudo que ensinava, ela, toma isso aqui que é bom. E eu, para dentro. E tudo aquilo foi aumentando. A chegar um ponto que eu entrava para o quarto, entrava todo assim. Aí eu deitava na cama. Aí eu dobrava meu joelho assim no pé da cama. Senhor, é hoje. Se for, Deus, cuida da minha esposa e dos meus filhos. Cuida da minha família, Pai. Mas me leva para o céu, não deixa eu ir para o inferno, não. E ia dormir. Quando eu acordava, eu falei, não foi hoje, não. Não foi hoje, não. Mas em todo o tempo, irmãos, eu não desesperei em momento algum. Era uma paz no meu coração tão grande. Era uma paz tão grande no meu coração, que eu falava assim, se for minha hora, o Senhor é que sabe. E ali eu fiquei 50 dias dentro de casa. E eu imaginei se eu ficasse 15. O mundo parou, a minha vida, as coisas que eu tinha que resolver, não sei como, foi resolvida. E eu fiquei 50 dias. Quando foi um dia, naquele dia eu estava bem ruim, irmãos. Naquele dia eu acho que era o dia, mas Deus falou assim, toma um soro que melhora. E eu estava bem debilitado, eu falei para minha esposa, filha, tenta aplicar em mim aqui uma vitamina na veia, um soro com vitamina, um trem aí que eu estou muito cansado hoje. Estou muito debilitado. E ela é formada, ela é enfermeira, não está atuante na área, mas ela é enfermeira, uma ótima enfermeira. E aí ela pegou o soro, botou as vitaminas, preparou e foi ajeitar os negócios de colocar na veia. E eu tão debilitado que as veias sumiu.
Aí ela tentou aqui, tentou aqui, tentou aqui, tentou aqui, tentou aqui. Eu sei que, acho que me furou umas 4 vezes em cada braço e não conseguia achar essa veia. E ela começou a se desesperar. Eu, calma, vai dar certo. Aí a pessoa que nela lembrou de uma prima dela, falou, vou ligar para a Fernanda. Aí ligou para a Fernanda, Fernanda foi lá. Fernanda chegou do mesmo jeito e fura de um lado, fura do outro, fura de um lado, fura do outro. E nada, e olharam até a veia do pescoço para ver se dava certo. E não achava essa veia. Aí a Fernanda foi e falou assim, o jeito de levar ele para o postinho. Lá no postinho a gente consegue. E desde quando eu peguei, Deus falou assim, você não vai para o hospital. Aí eu falei assim, Deus, tu disse que não é para mim ir para o hospital, e eu não vou. Aí quando eu estava lá conversando com Deus, elas duas lá conversando, eu olhei para baixo. Tem uma veinha aqui do lado do pé, que está até mais ou menos. Eu falei, ô Fernanda, tenta nessa aqui da veia do pé. Botei a perna para cima, ela furou, achou essa tal dessa veia. Tomei o soro com a veia com a perna para cima. Quando foi no outro dia eu comecei a me animar mais. Aí quando foi um dia de noite, elas duas ficavam assim, ela e a Ana Raquel. Pai, a Ana Raquel toda hora chegava. Pai, pensa em qualquer coisa, que se eu não souber fazer, eu vou pesquisar para me fazer para o senhor comer. E eu tentava assim, não vinha nada, sabe aquele negócio que você não tinha vontade de comer nada. Aí quando foi mais tarde eu lembrei assim, rapaz, o que eu estou tendo vontade aqui agora é de comer uma muqueca de peixe. E uma que Rose, que está ali na salinha, sabe fazer. Que eu fui uma vez na casa dela, ela tinha feito uma muqueca de peixe. Aí Benedita vai ligar para Rose. 8 e pouca da noite. Liga para Rose, ô pastora, se eu tivesse pelo menos uma piaba que eu fazia um caldo para ele. Mas eu não tenho nada aqui em casa. Não, tá bom, Rose, tá bom, amanhã a gente vê. Mas Deus, irmãos, cuida da gente nos mínimos detalhes. Deus cuida e sabe de cada desejo do seu coração. Às vezes você deseja algo que você fala assim, é uma besteira. Mas não é não. Deus sabe que para aquilo ali para você é importante. E Ele vai te ajudar. Aí quando pensou que não, 9h30 da noite, chega a Rose com a panelona, quase 10 horas da noite, com a panela de pressão, com a muqueca de peixe. O irmão dela havia ido pescar. E ela soube que o irmão dela tinha ido pescar. Ligou para o irmão dela, não, tem um peixe aqui. Qual foi o peixe? Eu não lembro o peixe. Um peixe aqui que eu peguei que é grande, vou dar para ele, para você fazer essa muqueca. Irmãos, aí eu comi essa muqueca de noite. Não deixei ninguém comer, só eu. Comi de manhã, comi meio-dia, comi de noite de novo. E Deus ali foi restaurando a minha saúde. Deus foi restaurando a minha saúde, foi me dando vida de novo. E tudo isso, irmãos, eu aprendi o que com tudo isso? Que eu dependo de Deus para tudo. Que nós dependemos de Deus para tudo. A gente vive em cima dessa terra, às vezes, achando que é a nossa força, que é a nossa inteligência. Não é porque eu sou bem sucedido, é porque eu sou um cara assim, eu sou uma pessoa assim, eu sou uma mulher assim. Mas não, irmão. Tudo é Deus que te dá e te capacita. E Deus, Ele quer que nós todo dia venhamos reconhecer isso. Porque se você está de pé hoje, se você está respirando, faz assim, ó. É de graça, quem te deu? Para finalizar meu testemunho, melhorei da Covid. Agora estou melhorando, graças a Deus. Uns 2 dias que eu levanto, começa uma dor na perna. Falei, misericórdia. Aí pessoa que não começou uma dor aqui do lado da costela, que parecia que as costelas estavam tudo quebradas. E eu andava, quando eu levantava que eu ia andar, parecia que tinha um pitbull agarrado em minha perna, que era uma dor, irmãos. E a perna não estava vermelha, não estava inchada, mas doía. Bora para o médico.
Eu me lembro como hoje isso era uma quinta-feira. Foi, Fê? Uma quinta-feira de manhã, pastor, bora no médico. Fui no médico, na ortoclínica, chegou lá, o médico olhou. Não, tem que tirar uma... Como é o nome do exame? Uma ultrassom, né? Uma ultrassom na perna e do pulmão. Para ver como é que tá, se tem alguma veia e tal, entupida, que está parecendo que é trombose, não sei o que, não sei o que. Deu o exame lá, vai aí na CDI na frente. Quando chega lá na CDI, a moça, só tem um vaga, talvez terça-feira que vem. E tal, e minha esposa, moça, é casa de urgência. Não, mas eu tenho que ver, que não sei o que. Saímos de lá, aí, sei que a gente rodou umas 3 clínicas. Não tem vaga, não tem como, não tem jeito. Particular, irmão. Aí a minha esposa, na última clínica que ela entrou dentro do carro, respirou assim, vamos para casa, Deus proverá. Aí quando chegamos em casa, a gente entrou em casa, aí ela lembrou do médico que ela já trabalhou com o médico. Que esse médico de varize vascular, que eu não sei um nome complicado lá. Aí ela ligou para uma colega dela, pegou o telefone do médico. Isso já ia dar meio-dia. Quando ligou, a secretária do médico atendeu. Ele não atende mais hoje, porque ele está indo para Brasília. Ele já está saindo daqui a pouco, ele não atende mais, só terça-feira ele vai estar aqui. Aí minha esposa apelou. Moça, diga que é a Ana, que já trabalhou com ele lá em Doutor Paulo, eu sou enfermeira e tal. Faz esse favor para mim, que é caso de urgência, eu tenho certeza que se você falar, ele vai atender. Aí a secretária foi lá, falou com ele, manda ela vir aqui agora, pode mandar ela vir. Cheguei lá, ele atendeu a gente muito bem, graças a Deus, fez o exame. Quando ele fez o exame, eu estava com a trombose na perna, a veia já entupida, e ele disse que se eu ficasse até terça-feira, com certeza eu ia perder a minha perna, ia ter que amputar a perna. Aí depois ele fez um pedido de eu tirar, não foi a médica do pulmão, não foi? Aí depois a gente foi numa pneumologista do pulmão. Quando chegou lá, ela pediu um exame, uma ressonância com contraste do pulmão. Examezinho miserável, viu, irmão? Quem já fez aqui algum exame com contraste? Ô trem brabo, né, Léo? Mas tu não sentiu? Rapaz, eu não soube dormir, não. Mas quando o cara veio aplicar o contraste, parece que ele jogou fogo dentro de mim, assim, que começou a esquentar daqui, foi parar nos pés, que eu olhei assim e falei, será que não está saindo fumaça? Que esquenta tudo assim no seu corpo, parece que está pegando fogo. Aí eu fiz o exame, de ao lado. Quando chegou na médica, que a gente marcamos para retornar a médica, aí ela foi e me examinou. Quando ela abriu os exames, ela olhou assim, aí olhava para mim, olhava para o exame, olhava para mim. Aí minha esposa, que foi, doutora? Só estou vendo aqui a fogueira que ele pulou. Que ele pulou uma fogueira muito grande. Porque eu estou conversando com um paciente aqui que teve trombose na perna. Teve trombose, embolia pulmonar nos pulmões, nos 2 pulmões. E você me disse que em momento nenhum faltou oxigênio. E você me disse que em momento nenhum você foi para o hospital. E você me disse que em momento nenhum você foi entubado. Que pacientes que eu olho um exame desse aqui, no mínimo ele estava entubado no hospital, para me tratar dele. E você me dizer isso, então, você pulou uma fogueira muito grande e agora é só continuar o tratamento. E hoje estou aqui já faz 2 anos. Para a glória de Deus, não é minha. É a glória do Senhor na nossa vida. É para a gente aprender que nós somos um sopro de vida em cima dessa terra e que nós dependemos dele todo dia.
do seu deitar ao seu levantar, de tudo nós dependemos de Deus. E uma coisa eu quero te dizer, irmãos. Deus, Ele não está só aqui na igreja. Deus, Ele não está só no momento que você dobra o seu joelho para orar. Deus, Ele não está no momento que você acha que está buscando Ele. Ele está com você em todo o momento. E o que me faz ficar de pé, o que me faz hoje ser a pessoa que eu sou hoje, o que me faz respeitar a minha esposa, o que me faz buscar ser um pai melhor perante meus filhos, é porque eu sei que o Senhor está me olhando 24 horas. E mesmo assim a gente ainda erra em algumas coisas, porque nós somos pecadores. E o Senhor, Ele quer que nós venhamos reconhecer isso. Que apesar de sermos pecadores, nós necessitamos dele 24 horas para mudar. E essa noite, a qual nós estamos aqui, eu espero que você tenha entendido tudo isso que foi explanado aqui essa noite.